Então, gente, agora vamos ao vídeo de eu vou estar explicando a ensinar a tabela verdade. Então, para a gente montar a nossa tabela, a gente só possui dois valores lógicos que vamos utilizar, que são verdadeiro V e falso F. Para a gente montar a nossa tabelinha, primeiro a gente tem que listar a quantidade de elementos que possui no nossa equação, vamos dizer assim, na nossa preposição. Tipo no A. No A aqui eu tenho os elementos que eu possui é o A mesmo e o B, só possui esses dois elementos. E aqui a gente vai escrever o A e o B. A gente vai escrever esses elementos. A primeira coisa que a gente deve fazer quando vamos montar a tabela. Qual é a segunda coisa que vamos fazer quando montamos a nossa tabela? A gente tem que definir a quantidade de linhas que ela vai possuir. Para a gente fazer isso, a gente tem que, para saber o total de linhas, eleve o total de elementos. Pegue 2, né? E eleve o total de elementos. Escrevi errado ali. Então, a gente vai pegar 2 e elevar ao total de elementos, ou o número de elementos que possui. No caso aqui, o número de elementos são 2. Então, eu vou pegar o 2 e elevar a 2. Sempre vai ser 2 elevado ao número de elementos, gente. Não importa, se tiver 23 elementos, 4, sempre vai ser 2 elevado a esse total. Tipo, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Só muda o nosso expoente. Eita, que 2 feio. Tá. 2 elevado a 2 é 4. Então, vou colocar aqui, 2 elevado a 2 é 4. E a gente vai ter 4 linhas, né? Na nossa tabela verdade. Vai ter o total de 4 linhas. Eu vou riscar minhas linhas aqui. Meu A, coitado, não tem espaço nem para pôr V. Pronto, listei nosso total de linhas. Agora a gente tem que saber como vamos distribuir os valores verdadeiro e falso aqui dentro da minha tabela maravilhosa. Para a gente saber como vamos distribuir os valores, a gente vai pegar o total de linhas e vai dividir inicialmente vai dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. O que isso significa? Significa que a gente vai ter uma sequência de 2 verdadeiros e 2 falsos na minha primeira coluna aqui no primeiro elemento A. Então vai ter um verdadeiro, 2 verdadeiro, um falso, 2 falsos. E a gente divide por 2 de novo. E vai dar, né, a distribuição do nosso segundo elemento aqui, que é o B. Vai ser 1, né? Então vai ser um verdadeiro, um falso. Um verdadeiro e um falso. E essa é a lógica que é usada para a gente montar, né? Os valores dos elementos que a gente possui na tabela. Essa é a pequena lógica. Depois que a gente aprende, a gente às vezes nem precisa mais fazer o cálculo de cabeça, a gente já faz. Quando a gente já montou os valores de A e B, a gente tem que ir, né, montando a nossa conta e distribuindo a nossa conta aqui na tabela. Como que a gente faz isso? A gente vai ver aqui a conta. O que tá escrito aqui? Basicamente no A tá escrito que o P, né? O A, conjunção, que é esse V de cabeça para baixo, que abre parênteses, A, disjunção, esse Vzinho aqui, ó, normal, B, fecha parênteses. Como a gente vai montar isso na tabela? O primeiro valor que a gente tem que colocar e fazer, né, fazer o cálculo, é o que está em parênteses. É o primeiro valor que a gente tem que montar aqui, é o que está em parênteses. Eu monto primeiramente esse valor aqui. Então, eu vou fazer primeiro o cálculo do Azinho, fazer aqui ó, parênteses para não esquecer que é o valor que está em parênteses. B, fecha parênteses. Primeiro eu calculo os parênteses sempre tem que dar
fazer eles primeiro. Você não pode fazer o que está no parênteses depois, porque senão o cálculo dá errado. Tá, eu fiz aqui, né? Eu coloquei aqui na minha tabela. Então, A disjunção B. A gente vai ver aqui, né? Esse Vzinho significa disjunção, ou seja, disjunção só é falsa quando todos os elementos forem falsos. Então, a gente vai aqui na nossa tabelinha. O A, ele é verdadeiro e o B é verdadeiro. Então, esse aqui vai ser verdadeiro. O V é verdadeiro e o B é falso. Como tem um verdadeiro, aqui também vai ser verdadeiro de novo. E vai ser sempre que tiver um verdadeiro e for uma disjunção aqui no nosso cálculo, sempre vai ser verdadeiro. Só vai ser falso quando tiver dois falsos. Tipo aqui, ó, aqui é dois falsos. Então vai ser falso aqui. Agora fecha aqui. Agora a gente faz, né? A gente pode fazer a conta completa, porque aqui só tem duas partes para fazer. O que vai pegar, agora a gente vai montar a conta inteira aqui, né? Porque se tivesse mais, tipo assim, se tivesse A, conjunção B, depois conjunção esse parênteses de novo, a gente colocava. Mas como é só esse A, conjunção esse parênteses, a gente pode colocar inteiro agora. Já o A, eu já tenho o valor do A aqui. E eu também já tenho o valor de A disjunção B aqui. Agora é só apanhar tudo aqui e fazer o cálculo final. A, B. Maravilhoso aqui, né? Então, esse valor aqui é esse aqui que eu fiz. E o A é o valor que eu fiz inicialmente aqui, ó. Então, a gente vai juntar, fazer o cálculo com esses dois valores lógicos. Esse sinal, ele significa conjunção, ou seja, só vai ser verdadeiro quando os dois elementos possuem valores verdadeiros. Então, a gente vai olhar aqui no A, o A ele é verdadeiro. E esse aqui que eu fiz também é verdadeiro, então aqui vai ser verdadeiro. A gente vai na outra linha, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro também, então aqui vai ser verdadeiro. Próxima linha, o A é falso, então já não pode ser mais verdadeiro, que é disjunção, então não pode mais ser verdadeiro. Tem que ser os dois, tem que ser verdadeiros para o valor final ser verdadeiro. Aqui os dois é falso, falso também. E acabou a nossa conta, é só isso aqui. Esse é o valor final. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Agora eu vou montar, né, a próxima questãozinha. Então, agora vamos fazer, né, o B. Vamos listar os elementos que o nosso exemplo B possui. Ele tem o elemento A, o elemento B e o elemento C. Então, a gente vai montar aqui, colocar o A, colocar o B e colocar o C. Vamos essa reta aqui. Opa, que linha torta. Agora a gente tem que saber quantas linhas vamos utilizar para a gente conseguir montar a nossa tabela verdade. Como eu falei já, para a gente descobrir o total de linhas, a gente vai pegar o 2 e elevar ao número de elementos. 2 elevar ao número de elementos. Aqui a gente tem 3 elementos, que é o A, o B e o C. E a gente vai elevar o 2 ao 3. Que no caso vai dar 8. Então, essa minha tabela verdade, ela vai dar um total de 8 linhas. Eu vou colocar as 8 linhas aqui.
tentar, né, colocar as 8 linhas aqui. Ok, uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8 linhas. E agora a gente tem que descobrir como vai ser a distribuição nessas 8 linhas dos valores, que são verdadeiros ou falsos. Então a gente vai pegar o total de linhas e vai dividir por 2. E aqui no caso vai dar 4. Então sabemos que o A, os valores vão estar distribuídos entre 4 verdadeiros e 4 falsos. Então aqui vai ser verdadeiro na primeira linha, se trocar de cor. Aqui vai ser verdadeiro. Aqui na segunda linha vai ser verdadeira, na terceira vai ser verdadeira, na quarta vai ser verdadeira. Hoje coloquei o Y. E depois que eu fiz 4 verdadeiros, vou começar a fazer 4 falsos. Um falso. 2 falso. 3 falsos. Isso que isso aqui é o falso, tá? Sinal de falso. E 4 falsos. Pra gente descobrir como vai ser a distribuição pro nosso B, a gente vai pegar esse 4 que a gente descobriu, dividiu pelo 8 para descobrir nossa distribuição do A. E a gente vai dividir por 2 de novo. E vai dar 2. E vai dar o valor da nossa distribuição do nosso B. Que deu 2, né? Então vai ser distribuído por V, 2V e 2F de falso. Depois 2V de novo e 2F de falso. Para deixar uma dica para vocês, o último elemento ele sempre vai ser um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Verdadeiro e um falso. Mesmo fazendo linha, não sei se acertar dentro. Um verdadeiro e um falso. Um verdadeiro e um falso. Agora a gente tem que montar, né? Distribuir nossos cálculos para a gente conseguir montar a nossa tabela verdade. Nossa expressãozinha aqui. Como o A com essa aqui tá em parênteses, a gente vai colocar primeiro essa que tá em parênteses. Porque o valor de C a gente já calculou aqui. A gente já calculou o valor de C. A gente não precisa fazer o cálculozinho dele de novo. Então, primeiro a gente só vai colocar esses valores aqui para calcular. Que é o A, conjunção B. A. Vou colocar entre parênteses aqui. A, conjunção B. Fechar minha tabelinha. A conjunção B significa que os valores só vai ser verdadeiro se ambos os elementos forem verdadeiros. Então, no caso aqui, eu vou pegar, como é A, conjunção B, eu vou pegar os valores de A e B. A primeira linha de A e B é verdadeiro, então aqui vai ser verdadeira também. A segunda linha é verdadeiro, os dois são verdadeiros, ó. Então, aqui também vai ser verdadeiro. A terceira linha, o A é verdadeiro, mas o B é falso. Então, não pode. A conjunção é somente verdadeira se os dois valores forem verdadeiros. O A, ele é verdadeiro, mas o B é falso. Então, vai ser falso de novo.
a próxima linha, isso aqui é um falso, tá, gente? O A, ele é falso e o B é verdadeiro. Vai continuar sendo falso, porque só é verdadeiro na conjunção quando os dois elementos são verdadeiros. O resto vai ser falso. Tendo falso aqui na conjunção, você pode botar falso. Sem dó, não precisa ter medo. Só quando é conjunção, tá? Não pode confundir conjunção com disjunção. E o nosso C a gente já calculou aqui, né? Agora a gente só vai pegar esse aqui, o A, conjunção B. E a gente vai unir o resultado com a disjunção C. Okay. Vamos repetir, né? O valor. No final, a gente repete. O A. A tabela fica enorme mesmo. Não tem problema ela ficar o quão grande tiver que for, desde que você consiga visualizar bem o que você está fazendo. A. E fazer a disjunção com C. Finalmente a gente vai usar nosso valor C. No caso aqui, ó. O A, conjunção B, a primeira linha deu o resultado V. E o C, a primeira linha é V. Como a gente está fazendo esse resultado com o C, usando o sinal de disjunção, basta ter um verdadeiro, um V ali, para o valor aqui ser verdadeiro. Então, no caso aqui, vai ser V, ó. Aqui tem um verdadeiro, vai ser V de novo, verdadeiro. Aqui tem um verdadeiro, vai ser verdadeiro. Aqui é 2 falsos, então somente aqui nesse caso vai ser falso, ó. Ixi, vai ser falso. Tá, vamos dizer que isso aqui é um falso. Aqui vai ser verdadeiro. Aqui vai ser falso de novo, são 2 falsos. Aqui vai ser verdadeiro. E aqui vai ser falso. E esse aqui é o nosso valor final dessa nossa equaçãozinha aqui, nossa probleminha. Deu verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nosso resultado final. Agora vamos fazer nosso exemplo. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. Sim, tá gravando. Nosso exemplo C. Primeira coisa, como a gente fez anteriormente, a gente vai listar o total de elementos que possui. Em nosso C, a gente vê que tem um A, que tem um B e que tem um C. Então, a gente possui 3 elementos. Então, vamos listar eles aqui. É o A, o B e o C. Tô pegando a prática ainda. Depois, agora que a gente descobriu quantos elementos a gente possui, a gente tem que descobrir quantas linhas a gente vai ter. Eu te expliquei, né? Já a gente usou 3 elementos anteriormente, deu 8 linhas. Então a gente só, quando a gente já sabe fazer, fica mais rápido. Então, no B deu 8 linhas aqui, como também tem 3 elementos, vai dar 8 linhas também. Então, eu só vou colocar aqui as linhas pro vídeo ficar mais rápido. Era para as linhas serem pretas, né? Elas estão azuis. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora a gente tem 8 linhas. 8 linhas dividido por 2 dá 4. Então, aqui no caso, vamos distribuir entre 4. Tem que tirar a linha reta. Entre 4 verdadeiros e 4 falsos. Verdadeiro, verdadeiro. Falso.
falso, falso, falso. O segundo elemento a gente vai distribuir, vai dividir, né, os 4 verdadeiros por 2 e vai ser distribuído entre 2 verdadeiros e 2 falsos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso e falso. Essa nossa distribuição vai ser dessa forma. E o último, como eu falei, sempre vai ser distribuído entre um verdadeiro e um falso. Um verdadeiro e um falso. Se a gente perceber a sequência, sempre vai ser assim. É bem fácil de lembrar depois que a gente aprende a montar a tabelinha. Tá, eu montei os valores. Não dá pra preto, né? Pelo menos o risco do mês tiver. Sim. Tem nossos valorzinhos, né? E agora a gente tem que distribuir nossa questão aqui, né? Dentro da nossa tabela verdade. Nosso C, a gente tem que distribuir ele aqui dentro. E dividindo ele para depois fazer tudo junto no final. O A aqui, a gente já fez o valor do A. Ele já tá aqui, então não precisa fazer de novo. Então vamos precisar apenas fazer esse aqui que tem entre parênteses. Ou seja, o B, conjunção C. Vou colocar aqui, né, o B, conjunção C. Então, vamos olhar aqui com B e para o C, os valores de B e C. Na primeira linha, o B e C tem valor verdadeiro, então aqui vai ser verdadeiro. Por quê? Porque na conjunção, se os dois valores forem verdadeiros, vai ser verdadeiro a nossa conjunção. Se o valor tiver apenas um falso, se tiver um falso, já vai ser falso. Vai ser tudo falso, acabou. Aqui o próximo é falso, porque o valor de C é falso. O próximo é falso, porque o valor de... Porque aqui o valor de B ele é falso. Aqui vai ser falso também, ó. Os dois valores são falsos, de B e C são falsos, então aqui vai ser falso. Aqui vai ser verdadeiro, porque o valor de B e C é verdadeiro. E aqui o resto vai ser falso, ó. Todos os outros possuem um valor falso. Ou em B ou em C, ó. Então, só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Que só deu aqui na primeira linha e na quinta linha. Agora que a gente já fez isso aqui, que era uma das partes do nosso probleminha, e o A a gente já tem um valor, agora a gente vai calcular o A de junção valor desse aqui. Vamos escrever, né, aqui, A de junção de B, sim, de junção de B. Ixi, tá muito feio, vou apagar. Pera aí, vou fazer de novo. Isso aqui, muito feio. A. Ixi, ia fazer A de junção de B, conjunção C. Agora vamos montar nossos valores. Esse aqui, o A. Na conjunção, não, na bijunção, basta ter apenas um valor verdadeiro para ser verdadeiro o nosso resultado. Então, no caso aqui, o A é verdadeiro e o B, conjunção C, é verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro também. O A é verdadeiro, aqui é falso, mas só precisa ter um verdadeiro, vai ser verdadeiro. O A é verdadeiro de novo, aqui vai ser verdadeiro, o outro pode ser falso, mas não tem problema.
E o A verdadeiro de novo. E vai ser verdadeiro. Agora, na quinta linha, a gente pode ver que o A é falso. Mas isso aqui é verdadeiro, ó. Então aqui vai ser verdadeiro. Vai continuar sendo verdadeiro. E o resto em ambos é falso, ó. No A aqui, as últimas 3 linhas são falsas. E no B, conjunção C, as últimas 3 linhas são falsas. Então aqui o resto vai ser falso. E essa. E esse, né, é nosso resultado final. Ui! E esse aqui vai ser nosso resultado final, gente. E eu vou parar o vídeo por aqui. Depois eu vou fazer outros vídeos explicando o condicional e o bicondicional e a negação. E eu vou fazer outros exemplos mais complexos para vocês verem como que se faz. Eu espero que o vídeo tenha ficado bom e que vocês consigam entender o que eu expliquei, né? Porque eu sou iniciante no coisa de fazer vídeo e borrou tudo aqui. Você viu que aqui no final as letrinhas começaram a querer sair um pouquinho mais bonitas. Tchau!